Bem, galera do Por Dentro do Poker, hoje estamos aqui no Espaço Poker da Barbearia VIP, nosso amigo Vitor, nosso patrocinador, e no Por Dentro do Poker hoje a gente vai estar entrevistando o jogador profissional de poker, Renato Nomura, que agora vai contar para nós um pouco de como é que é a vida de jogador de poker, como é que é a vida de jogador... O Renato tem uma característica que, pelo menos eu entendo assim, que ele joga online e live. Então é um pouco diferente, alguns jogadores que preferem jogar só live, alguns jogadores que preferem jogar só online, então a gente vai estar conversando com ele sobre isso. Espero que vocês gostem do programa. Renato, obrigado por estar vindo aqui com a gente. E vamos dar início então, eu quero fazer a primeira pergunta para ele. Bem, a minha primeira pergunta para o Renato, a gente vai... tudo na vida tem um começo, né? E eu lembro de tu, moleque ainda com os irmãos lá, pequenininho, jogando... torneio do flop lá, mas eu quero que tu me conte como é que pintou o teu interesse pelo poker. Enfim, primeiramente, obrigado, Dilon, pela oportunidade. A gente que agradece. É um prazer aí estar aqui para te prestigiar aí. Obrigado. Te desejo boa sorte aí nesse projeto. Valeu, obrigado. Enfim, eu comecei a jogar poker fazem... Ixi, quanto tempo agora? Nem sei, acho que 11 anos. 11 anos, 10 anos. Eu tinha em torno de 19. Na verdade, eu comecei a jogar poker no colégio com meus amigos brincando, né? Jogando centavos, etc. E aí eu lembro que meus dois irmãos já jogavam poker e eles organizavam torneios de poker ali no salão de festas, nos hotéis ali que tu participava junto. Mas era mais home game, mais da galera. Isso, home game. E eu no começo não podia jogar, eu ficava piruando, né? Ficava de fora e ficava com uma vontade louca. E aí aos poucos fui começando a jogar, foi indo. Mas isso durou, sei lá, durante 10 anos, 9 anos da minha vida eu joguei poker 100% por hobby. Então foi sempre um lazer. Lógico, me interessava muito sobre o assunto, não estudava, mas posso dizer, tipo, me interessava, lia a respeito, mas não estudava a respeito. E aí, 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, eu resolvi me tornar profissional. E aí sim, agora eu levo o poker realmente como meu trabalho e encaro ele como uma profissão. E acabo sendo profissional no assunto. Tá. Renato, me diz uma coisa, que eu te conheci jogando live, né? E desde a época de moleque, tu sempre teve bons resultados, né? Bons resultados que eu digo. O Renato, para quem não sabe, já foi campeão de etapa de BSOP aqui em Florianópolis, já teve outros bons resultados no Floripa Open que a gente organizava, né? Como é que foi assim o que tu atribui o teu bom desempenho nas mesas antes de tu virar um profissional? Porque hoje tu segue algumas regras que depois a gente vai conversar, né? Mas assim, o que tu acha que te levou a... Tu sempre estudou, tu não estudava, tu ia mais por... Me fala um pouco dessa tua fase, como tu falou mesmo, a fase recreativa. Olha, Dilon, é difícil definir um ponto específico, assim. O que eu acho que é o seguinte, o poker ele evoluiu muito, assim. Então, antigamente o nível dos jogadores em geral era muito mais fraco do que hoje em dia. Uhum. E eu acho que o principal motivo é a informação. Hoje em dia a informação está muito rápida na internet, hoje em dia tem muitos cursos, muitas aulas, então as pessoas assim estão evoluindo muito. Lógico que ainda se tem muito a evoluir, a crescer no Brasil, só que eu acho que assim, antigamente o poker ele tinha um nível muito abaixo do que ele é hoje. Então, e eu acho que assim, a minha principal característica assim, no poker que me fez destacar mesmo quando eu não me dedicava, não estudava, era a facilidade de aprender. Então eu sempre fui um cara muito inteligente em relação ao poker, sempre tive uma facilidade boa, então acho que isso me ajudou bastante lá atrás. Tá, e assim, me fala um pouco desse teu resultado do BSOP. Eu lembro, a gente estava lá assistindo e torcendo pelo Renato, torcendo pela... Tinha ele, estava o Fernando também de Florianópolis. Fernando e o Nadão. Nadão, Fernando e Renato, que mesa. Mas eu considero que aquela lá, Renato, foi uma das melhores mesas finais de BSOP até hoje, porque tinha o Caiafa, tinha o Yuri, só pica grossa, só jogadores profissionais, assim, eu creio que naquela época os mais amadores mesmo eram o Nadão, tu e o Fernando, né? Que mesmo sendo amadores, por exemplo, o Fernando e o Renato sempre tiveram bons resultados aqui em Florianópolis. Conta um pouco para nós daquela mesa final, foi o teu melhor,
Financeiramente foi o teu melhor resultado online e live ou... Não, foi o meu segundo melhor resultado. O melhor mesmo financeiramente foi online. Online. Foi o terceiro lugar no Scoop, que eu ganhei $85 mil. Aí além de $100 convertendo sendo maior... Não tinha imposto. Não tem imposto, né? Então... Mas enfim, aquela mesa final... hoje, assim, olhando friamente assim, de como eu me preparei hoje, como eu estou atual na minha carreira, eu vejo assim, como eu não estava preparado para ganhar um torneio daquele. Eu digo tecnicamente, eu não estava nada preparado. Assim. Mas como eu te falei, assim, eu tinha uma certa facilidade para aprender, eu meio que ia no feeling, não era uma coisa pensada as jogadas, entendeu? Então, mas pô, foi uma sensação incrível, assim. Provavelmente foi a melhor sensação que eu já tive no poker, assim, foi aquela mesa final. Ainda mais, sendo que na mesa final tinha tantos caras de nomes aí, por exemplo, Foster, Yuri The Nerd Guy, que hoje para mim é um dos melhores jogadores do Brasil, Sketch, o Todaço, e mais? Tinha mais um conhecido. O rapaz de Minas lá, o Caiafa. O Caiafa que ia se tornar o primeiro bicampeão do BSOP, que até hoje ainda não teve, né? O rapaz de Brasília lá não foi? O Bascão foi uma vez e outra vez segundo. Ele ficou em segundo na outra vez. Tiveram acho que três pessoas que tiveram a oportunidade e acabaram ficando em segundo lugar. E não conseguiram. Bicampeão ainda não teve. Mas por que tu acha que não estava preparado para aquela mesa final? Eu digo tecnicamente, porque eu olho para trás e eu vejo o jogador que eu era, que na verdade eu não era jogador, né? Eu era simplesmente um recreativo ali. E hoje a capacidade técnica que eu adquiri nesse tempo, e eu vejo o quanto que eu achava que eu estava muito próximo do nível deles, mas na verdade eu estava anos-luz atrás. E isso na verdade mostra o quanto que a gente precisa estudar, evoluir, que tem um caminho ainda muito longo pela frente, né? Tá. Ô Renato, e essa tua evolução, tu disse que veio o que daqui? Quando tu entrou pro time lá do João Simão? Então, a minha história começou assim. Então eu era um jogador recreativo, e aí em torno de 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu resolvi, vou encarar o poker como o meu trabalho. E aí eu entrei em contato com o João Simão, que é um amigo meu já há muito tempo, e ele me deu a oportunidade. E mais uma coisa que eu posso dizer que eu me enganei, é que eu achava, quando eu entrava, lógico que eu sempre achei que ele fosse muito melhor que eu, que ele é um jogador já renomado, que tinha uma carreira já consolidada, mas eu achava que a diferença técnica não seria tão grande. Seria questão de tempo ali de eu aprender e logo estar mais ou menos do nível dele. E eu vi o quanto, mas assim, o quanto é distante a diferença técnica. E logicamente, né, ele já batalha nisso aí, já está nessa profissão aí há mais de 10 anos, né? Jogando profissionalmente mesmo? Jogando profissionalmente, se eu não me engano, há 10 anos. E aí eu consegui ver a real diferença que tem entre a gente levar o negócio como trabalho e como recreativo, o quanto que a gente se dedica e consegue evoluir. E me surpreendeu a capacidade técnica que o João tem no jogo. Me surpreendeu muito, assim, eu jamais imaginava que era tão grande a diferença. E aí quando eu entrei no time dele, há 1 ano e meio atrás, hoje a minha vida é 100% poker. Eu durmo estudando poker, eu viajo estudando poker, ao tempo inteiro eu estou estudando poker. E com isso me faz ter uma evolução muito grande. Bem, eu sou jogador recreativo, nunca tive pretensão de ser jogador profissional de poker, já falei isso várias vezes com o pessoal aqui do programa. Mas eu gosto de jogar com os profissionais, porque eu acho que você jogando com os melhores, você vai aprendendo, né? Você, quanto mais você joga com um pangaré, que nem a gente diz, mais a gente vai se tornando pangaré, né? E agora, assim, esse aprendizado que tu teve, como é que foi? Tu fez um coach primeiro tu começou, tu fez, parei de jogar, agora vou estudar. Vou ficar 2 meses estudando, ou eu vou jogar e vou estudando e vou jogando, ou vou fazer um coach com o João, e aí a partir desse coach, como é que foi esse processo? Porque todo esse processo não é assim, hoje eu sou profissional, agora você jogando profissional, né? Na verdade, o profissional que eu digo, além da parte técnica, é a parte de rotina. Então você tem que criar uma rotina e seguir ela profissionalmente. Nada adianta de chegar, dormir, acordar, começar a jogar e nada. Então você tem que se preparar um pouco para começar a jogar, enfim.
Mas, logicamente, tudo isso é um processo, né, preparação. E, inclusive, eu estou dentro no processo ainda. Eu não me sinto um profissional 100% preparado. Ainda tenho assim, muito a aprender. Mas eu acho que a evolução é no dia a dia. E a principal forma de evoluir é jogando. Então, assim, nenhum coach eu acho que vai ser melhor do que jogar. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que jogar muito, trabalhar bastante lá, sei lá, jogar 10 horas por dia, 5, 6 vezes por semana. E, logicamente, as aulas e os estudos são importantes. Mas a minha rotina no começo, assim, eu estudava, ainda estudo, na verdade, mas no começo eu estudava 100% dos dias. Eu não deixava, passava um dia sem jogar, sem estudar. E jogo ainda 5 vezes por semana. Hoje em dia, lógico, eu consigo estudar menos, porque eu ainda dou aulas, faço viagens, não consigo estudar na mesma rotina, mas assim, é uma coisa bem que eu sigo com bastante disciplina, assim, eu estudo ali pelo menos ali 6 a 8 horas por semana eu consigo estudar o meu jogo. Tá, Renato, e nesse teu estudo, como é que funciona esse estudo? Você, através de apostilas que o João te cedeu, ou através de vendo muitas mãos na televisão, ou nos próprios sites de jogo, né? Você, como é que funciona esse teu estudo? Como é que é o estudo de um jogador de pôquer? Então, John, essa é uma pergunta aí que eu recebo frequentemente, assim, através das minhas redes sociais ou de alunos, etc., de como a forma de estudar. Eu acho que as formas de estudar, assim, são várias, mas vou te citar algumas, assim, as mais praticadas com frequência por mim. Primeiro, que eu acho a mais importante, rever os teus torneios. Rever os teus torneios e rever as mãos que tu foi em dúvida. Então, assim, durante o grind, na hora que eu estou jogando, toda vez que me aparece alguma mão que eu tenho dúvida ou que fica alguma coisa que eu não sabia o que fazer, etc., eu salvo a mão para estudar posteriormente. Torneios, quase todo torneio que eu vou mais longe, eu sento depois e reavalio ele, para ver se realmente eu estou tomando a decisão certa, se realmente em algum momento ali estratégico do torneio, bolha ou bolha da mesa final, etc., eu reagi da maneira correta, etc., ou se eu não estava deixando passar por eu estar jogando muitas telas, deixei passar alguma oportunidade que eu não vi. Isso é uma forma que eu acho a mais importante, e dessa forma, lógico, você pode fazer sozinho ou com algum amigo, seja melhor ou pior que você, sempre vai ter alguma coisa para agregar. Opinião é opinião, né? Opinião é opinião. Isso são pontos de vista, né? Às vezes ele vai ter, mesmo sendo um jogador mais pior que você, ele vai ter alguma forma de encarar, de ver ali que talvez vai fazer evoluir no teu jogo. Outra forma é assinando escolas online. Eu assino escolas online e recomendo bastante, eu acho que são bem importantes, principalmente as com conteúdo em inglês. Eu acho que são de um conteúdo muito bom, que tem jogadores muito bons. Então, assim, quase todo dia eu estou vendo algum vídeo online que me agrega bastante. E eu acho que a pessoa tem que, quando a pessoa quer levar como trabalho, a pessoa tem que viver o mundo do poker. O que é viver o mundo do poker? É seguir jogador de poker, é seguir notícia de poker, o tempo inteiro estar conectado com alguma coisa de poker. Então, assim, toda vez que eu pego meu celular, seja na minha rede social, Instagram, Twitter, Facebook, toda hora está pintando algum material, algum vídeo, alguma notícia de poker que, querendo ou não, é alguma forma de eu estar sempre me inteirando sobre coisas novas, entendeu? Então essas são as principais maneiras. Livro você não... Inclusive é o seguinte, não é que eu não acredito, não posso dizer, porque lá 10 anos atrás eu li alguns livros que talvez tenha me ajudado, mas é que eu acho que hoje a informação é tão rápida no poker, ela muda tão rápido as informações, que só do tempo de a pessoa escrever um livro, mandar para a editora, aí até ser publicado, essa informação talvez já esteja defasada, entendeu? Eu não acredito muito, e principalmente ali com o João, eu aprendi muito a gente não pensar o poker como um ato, como tabelas, que eu vejo muita gente assim usando tabelas, usando regras pré-definidas. Eu acho que o principal que a gente não pode esquecer é que o poker é um jogo de pessoas, de seres humanos. Então, lógico que conceitos Concordo 100%. Exato, conceitos são extremamente importantes. Só que a gente não pode esquecer que o jogo é de ser humano. Então, se a gente ficar sempre baseado em tabelas, conceitos do poker, a gente vai ficar num jogo muito engessado. E acho que a gente tem que aguçar muito a nossa criatividade no jogo. Quando eu jogo, assim, eu sou um jogador mais intuitivo do que um jogador muito mais intuitivo do que técnico. Mas mesmo assim, alguma coisa a gente sempre aprende, jogando há muito tempo, né?
Mas uma coisa que eu sempre vejo, assim, até discutir com o Cláudio, numa outra entrevista que eu fiz com ele, não sei se no online é assim, porque eu não jogo online, Renato, mas no live assim, tu te adaptar ao meio ambiente, né? Tu te adaptar àquela mesa que tu está jogando. Às vezes um conceito é bom, eu sempre dou um exemplo, assim, a jogada certa, por exemplo, é dar um all-in numa hora lá que você tem poucos blinds com uma capra, mas precisa fazer essa jogada naquela hora, porque às vezes você está chegando perto de uma premiação, às vezes você está chegando, principalmente eu que sou amador, eu jogo por premiação, eu jogo para chegar no dinheiro, o ser campeão de um torneio para mim é uma consequência. Então assim, tu concorda com isso, que tu tem que te adaptar ao jogo, àquela... Porque assim, eu vejo o torneio, por exemplo, o KSOP, que agora tu foi 12º, né? Tu entra para jogar o KSOP e tem 2.000 pessoas jogando. Então, pô, tu tem que viver o teu mundo ali, a tua mesa. É assim que tu vê isso aí também, não? Sem dúvidas. Inclusive, eu acho que assim, a gente sempre tem que separar, assim, ó. Talvez eu veja muitos jogadores, assim, sempre achando a solução ou a saída mais lucrativa. Mas nem sempre a saída mais lucrativa, na minha opinião, vai ser a melhor. Eu acho que tu tem que balancear a mais lucrativa com a melhor de estratégia. Então sempre tem que ser, às vezes tu vai ter uma jogada lucrativa, só que estrategicamente eu acho que não vale a pena. Não é o momento. Por exemplo, se o jogador se considera uma vantagem muito grande sobre os outros jogadores no field, por exemplo, no KSOP, vou dar um exemplo, que tem 2.000 pessoas, ele não precisa querer pegar todas as oportunidades que lhe aparecem. Por exemplo, se ele pegar uma oportunidade de 80-20 para ele, 80% das vezes ele vai ganhar, 20% das vezes ele vai cair. Se ele pegar todas as oportunidades 80-20, é muito lucrativo para ele. Porém, se tu pegar todas de 80-20, uma hora vai dar 20, não vai? A cada 10 dá 2. Então assim, tu não pode querer pegar todas, porque uma hora vai acabar dando esses 20 e tu vai ser eliminado do torneio. Então, eu acho que sempre tem que balancear a jogada lucrativa com a melhor jogada estrategicamente, né? E a melhor estratégia que geralmente vai te levar mais longe no torneio. Me diz uma coisa, hoje em dia no Brasil tem muito coach, né? Tem mais coach do que jogador. Hoje em dia todo mundo que ganha um torneio aí online, ou ganha... Não estou criticando, acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, ser coach ou não ser coach. Mas assim, qual a importância do coach na formação do jogador, tanto profissional quanto o recreativo? Você acha que quanto mais coach você fizer, melhor? Ou você acha que você tem que escolher um coach? Porque às vezes assim, eu já fiz 2 coaches, tá? Sim, rapidamente, não coach grande. Mas num me ensinou uma coisa, no outro me passou outra. Então, eu fiquei na dúvida, eu sigo essa linha aqui ou eu sigo essa linha aqui? O que tu acha dos coaches no Brasil? Tu acha que tem muito professor bom? Eu quero a tua opinião sobre isso aí. Então, é uma coisa meio... complicada, é uma pergunta complicada, eu sei que é. Complicada até para responder, porque eu dou aulas, então assim... Mas assim, vou te dar uma opinião bem sincera. Eu acho que assim como todo mercado, tem os profissionais ruins e os profissionais bons. Então tem os dois lados. Eu acho que tem muito, mas muito mesmo, coaches, aulas, cursos bons no Brasil, capacitados. E eu acho assim, muitas pessoas vêm me perguntar assim, o que eu indico? Se a pessoa está bem no início, assim, bem no começo, ela está bem na fase inicial do poker, eu indico bastante fazer esses cursos que tem por aí. Não vou citar nomes aqui, mas eu vejo assim, vários jogadores reconhecidos aí, muito bons. E aí depois que a pessoa já está num nível mais avançado, eu indicaria um coach personalizado, pessoal, individual com a pessoa. Porque aí eu acho que a pessoa vai poder atacar, dar ênfase, tanto nas qualidades quanto nos defeitos do jogo da própria pessoa. Eu vi o Renato, ele sempre foi um cara mais tímido assim para falar, para conversar, apesar de ser meu amigo há muitos anos, eu considero ele um amigo meu há muitos anos, ele nunca foi muito de dar papo, meio tímido. O Renato sempre foi meio tímido. Hoje ele está aqui conversando com a gente e eu tenho acompanhado que tu tem ativado mais as tuas redes sociais, né? Pô, eu vejo constantemente tu caminhando ali na beira-mar, às vezes eu tô correndo lá, a gente se cruza. Agora faz tempo que eu não te vejo. É que tu corre de manhã, eu acho, corro à noite. Mas assim, qual é a importância da rede social, né? E eu quero emendar já outra pergunta para ti depois. Mas qual é o porquê que tu tá ativando a tua rede social agora? Qual é o objetivo
o teu objetivo profissional de estar ativando a rede social? Então, é bem difícil assim para mim, porque eu tenho uma dificuldade, está sendo assim um desafio enorme essa tal da Tá rede melhorando, social. cara, tá melhorando. Eu tenho recebido esse feedback, mas tem sido assim um desafio enorme, porque eu nunca tive nenhuma experiência com isso, nunca gostei, nunca achei nem legal assim. Eu sempre tive o perfil mais reservado, principalmente em rede social, mas o lado profissional acabou me levando para isso. Por que eu acabei fazendo isso? Porque eu fechei algum contrato com o PariPoker e dentro do contrato eles me pedem para eu ser ativo nas redes sociais e acabar divulgando a marca do PariPoker, entendeu? Mas com o tempo aí eu tô aprendendo, tô começando a fazer aí mais selfie. Meus amigos estão até me chamando de blogueiro. Blogueiro, tá blog do japonês. Então o pessoal lá que joga o nosso home game lá, o Pipo, galera da pesada, né, essa turma aí, o Ian Damiani, etc. Então, mas eu tô aprendendo, eu tô indo aos poucos assim, e eu acho que é importante assim, porque querendo ou não, isso aí acaba me levando assim para um mundo no meio do poker que não é só a parte do meu jogo, entendeu? E isso aí eu acredito que só traga benefícios para mim. Eu tenho acompanho o Renato na rede social e tomei um susto mesmo, porque ele dificilmente postava alguma coisa. E hoje em dia não, hoje em dia ele está postando bastante coisa. E eu acho legal, Renato, que tu mostra ali também, tu mostra as telas quando tu tá jogando. E ontem tu gravou um torneio, né, do PariPoker, e aí ele bota ali os resultados e bota as frustrações também, né? Porque a vida de jogador de poker profissional, a minha, eu não jogo online atualmente, jogo live, então, pô, é frustrante você cair dos torneios, principalmente em retas finais, assim. Essa tua vida de jogador profissional já tá te ensinando a se frustrar menos com o resultado do que antes. O importante, eu vi que esses dias tu estava falando, que o João falou para ti, numa viagem que vocês fizeram para a Europa, que o importante não era o resultado final, o importante era você ter certeza de que você está fazendo a coisa certa. Exato. Olha, Odilon, se eu te falar assim que primeiro, né, para quem não sabe, assim, a vida de poker de jogador de poker é frustração atrás de frustração. O dia inteiro. Então, assim, o dia inteiro, semanalmente, mensalmente, assim, quem não tiver preparado para isso está totalmente na profissão errada, entendeu? Só que, lógico, a gente é ser humano, né? Então, se eu te disser assim que eu não sofro com resultados ali, quando a gente fica ali 11º, 12º, 8º, etc., eu vou estar mentindo. A gente é ser humano, a gente sofre mesmo. Porque um dos lemas que eu aprendi lá com o João, que na verdade nós dois repetimos muito isso, é o seguinte: a gente vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. E ponto final. E o resultado não está ao nosso controle, a gente não vai se preocupar com isso, entendeu? E o mais importante de tudo, que aí é uma dica, um conselho que o João me dá, não técnico, mas assim, posso dizer assim, um conselho para minha carreira é o seguinte: não tenta basear a tua carreira num grande resultado. Batalha pela consistência. O que seria consistência? Está sempre ali na cara do gol. Porque se tu está sempre ali na cara do gol, ela obrigatoriamente, uma hora a bola vai entrar. Então, e eu acho que é muito mais importante tu ter uma carreira baseada em consistência do que em um único resultado lá que talvez ele engane ou te faça entrar na zona de conforto, que tu vai ficar no comodismo, não vai se dedicar mais tanto, vai talvez até criar uma soberba dentro de ti, que vai achar que tu é melhor que os adversários, etc. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi bastante com o João, que eu vejo assim que a carreira dele é bem baseada nisso, sabe? Ele não teve um grande big hit, um grande resultado. Agora começou acabou estourando a boca do balão. Eu sou pé quente mesmo, né? E ele acabou tendo ali, mas ele teve 8 anos de uma carreira consolidada aí com resultados ali, não sem um grande resultado, mas uma consistência de resultados, sabe? O ganhar sempre, não importa o big hit vem, cara, eu acho, ou não vem também, pode ser que não venha. Quanta gente boa que a gente vê jogando, conhece jogando, que nunca teve e tantas outras não vive tão bem preparadas. Por exemplo, eu ganhei um BSOP lá atrás, eu posso considerar que foi um ponto fora da curva. Tinha outros 5, 6 profissionais ali na mesa, então não só na mesa, mas eu acho que assim,
o Big Hit é uma coisa que a gente não tem que contar com ele, a gente tem que se preparar para ele, para quando aparecer a oportunidade a gente estar o mais preparado possível. Eu sempre digo, o pessoal pergunta para mim bastante, poker é sorte, poker é técnica? Eu digo que tem uma grande porcentagem de técnica e uma boa porcentagem de isso é uma opinião minha. E eu acho que tem uma boa oportunidade de sorte. E a pessoa pergunta, para que tu tem que saber, isso bem, o pessoal que está começando, viu? Para que tu tem que saber jogar se tu não tiver sorte, não vai? Realmente, se tu não tiver sorte, não vai. Agora, eu já vi muita gente estar no dia de sorte e não saber aproveitar esse dia de sorte, né? Então, o que eu digo é sempre assim, você tem que ter sorte, tem que saber jogar, a pessoa tem que saber jogar o jogo, saber as regras, saber como é que joga as técnicas, ter uma estratégia em cada torneio, para quando a sorte estiver do teu lado, tu não deixar passar aquela oportunidade, né? Tu fala que eu não jogava, não era metade do jogador que eu sou hoje quando jogava quando tu gravou o PSOP, mas eu te conheço há muitos anos e eu sei que mesmo não sendo o jogador que tu é hoje, tu já era um jogador acima da média pro que tinha ali, entendeu? Pro filme. Então assim, hoje tu tá muito mais preparado, não se discute isso, mas ninguém só com sorte vai ganhar um PSOP, entendeu? Tanto que a gente vê, uma coisa que eu discordo, sempre os mesmos ganham. Não, sempre os mesmos estão ali na região da premiação. Mas ganhar um torneio, tanto que o BSOP está aí há muitos anos, ninguém nunca foi bicampeão. O KSOP ninguém foi bicampeão. Então, isso é a sorte, no meu modo de ver, ela está no jogo. Mas tem que saber diminuir o fator sorte. É isso ou eu estou errado? Concordo plenamente. Eu acho que a sorte, no curto prazo no poker, ela influencia, não é pouco, é muito, mas é muito absurdo. Só que quando tu começa a ver no longo prazo, com amostragem, ela praticamente se dilui. Logicamente, se tu querer comparar duas carreiras, por exemplo, o fulano e o ciclano, e os dois tiverem 10 anos de carreira, vai ter longo prazo. Não quer dizer que o fulano vai ser melhor que o ciclano só porque tem mais lucro, a sorte pode influenciar, né? Porque um pode ter um grande resultado e o outro não. Mas se tu considerar individualmente cada jogador, com certeza absoluta, com a amostragem, a sorte ela vai desaparecer. Um jogador que é vencedor, ele vai ganhar. Um jogador que é perdedor, ele vai perder no longo prazo. Vamos ver o anúncio do Chopp do Gus e a gente já volta. E o novo patrocinador do nosso programa também é o Chopp do Gus. Chopp do Gus do nosso amigo Fernando, que tem 2 sedes, no Córrego Grande e no Cobrasol. E ele está com uma promoção muito legal, galera, nas terças-feiras e nas quartas-feiras, sendo que terças-feiras no Córrego Grande e nas quartas-feiras no Cobrasol, chopp a R$ 2,99 até a meia-noite. Então, isso deve estar errado, o Fernando deve estar maluco. R$ 2,99 chopp até a meia-noite não é em qualquer lugar não, é só no Chopp do Gus, ok? Prestigie o Chopp do Gus porque ele também é apoiador do Por Dentro do Poker. Valeu, galera! Tá, vamos partir para a parte do online agora. Eu quero saber do Renato, como é o dia do Renato Nomura, jogador profissional de pôquer. Acordei, vou jogar, acordei, já vou pro computador, acordei, vou... Como é que é teu dia? Então, achei bem importante, achei bem legal tu fazer essa pergunta, assim, porque pessoas, assim, menos que estão começando agora e tal, eles me perguntam muitas, me dá uma dica e tal, e a maior dica que eu dou é em relação a isso, a rotina, ao teu dia a dia. Então, como é que é meu dia? Eu acordo em torno de 10 horas ali, eu não tenho despertador, então, assim, é bem tranquilo. O lado bom de ser jogador de pôquer é isso. Esse, pra mim, é um dos melhores lados de ser jogador de pôquer, é não ter despertador. Mas, exceto quando alguém me convida aí pra vir dar uma entrevista. Tem que vir, né? Só faltava não. Então, eu acordo em torno de 10 horas. Todos os dias eu faço algum tipo de exercício físico. Então, assim, eu sou um cara assim que enjoo. Então, assim, uma época eu estava jogando tênis, agora eu estou correndo. Então, eu vou mudando. Mas eu, obrigatoriamente, todo dia que eu jogo, eu faço algum tipo de exercício. Eu acho que a gente ficar 12 horas sentado numa cadeira na frente do computador, ainda mais eu que sou um cara muito ansioso e tal, se a gente não preparar o corpo e a mente antes, não vai dar certo. Vai chegar na primeira hora, eu acho que está todo mundo bem.
Na segunda hora também. Vai chegar na sexta hora, sétima hora, oitava hora, o rendimento vai cair. Isso no live também, né? No live é a mesma coisa. Eu acho que assim, tu ficar 12 horas, 10 horas fazendo a mesma coisa, sentado. E eu acho que talvez no live mais ainda, porque no live a gente joga uma mesa, né? No online tu ainda joga 10, 12 mesas. Distrai a cabeça, né? Tu fica mais ativo, enfim. Aí após isso eu almoço. Eu pratico um exercício de meditação, que eu faço 2 tipos de exercício, um para controlar a minha ansiedade e um outro que é especificamente para o poker, que são alguns áudios de um coach mental, que o João me indicou, inclusive. Ele tem um aplicativo junto com o Fedor Holz, que é um dos melhores jogadores alemães do mundo aí. Ele é um coach individual para o poker. Uma meditação. Uma meditação especificamente para o poker. Isso me ajuda muito. Aí em torno de 1 hora eu começo a jogar. Isso de domingo a quinta, né? Domingo eu começo um pouco mais cedo, que é uma preparação um pouco diferente e tal, mas aí eu começo em torno de 1 hora e aí acabo jogando ali até meia-noite, 1 hora, 10 da noite, isso depende de cada dia, né? Tá, tu já sabe quando tu começa o teu dia, tu já sabe a grade que tu vai jogar? Já. Logicamente eu não sigo ela rigorosamente, mas assim, eu diariamente já sei os torneios que eu jogo. O meu registro vai da 1 da tarde até as 5 da tarde. Eu já sei os torneios que eu vou jogar. Logicamente tem dia que alguns torneios estão andando bem que tu não pode jogar alguns outros. E tem dias que tudo tá dando errado e aí tu acaba jogando outros e mais torneios, entendeu? E aí de domingo a quinta é isso. Aí na sexta-feira é o dia que eu tiro para estudar integralmente, mas eu estudar, eu digo, não é estudar deitado na minha cama lá com o iPad. É estudar exatamente como eu faço para jogar, eu faço para estudar. Eu me preparo, eu sento na frente do computador e fico ali 5 horas, 6 horas, 7 horas. E aí hoje em dia eu também estou dando muita aula, então assim, eu tiro para dar aulas tanto na sexta-feira, dependendo do horário do aluno, tanto nos sábados à tarde, e como ocasionalmente durante a semana de segunda a quinta no período da manhã. Eu só não gosto de concentrar muitas aulas durante a semana porque ela acaba atrapalhando ali o meu grind. Bem, galera, hoje estou com muita alegria aqui na Barbearia VIP. Barbearia VIP é a nova patrocinadora do Por Dentro do Poker, do nosso amigo Vitor, aqui na Madre Benvenuta. Você pode ver nas imagens, uma barbearia sensacional. Eu corto meu cabelo aqui, maior qualidade de atendimento, nota 10. Você pode vir aqui, enquanto você espera, você pode tomar um chopinho, é open bar, tem aqui a sala de massagem aqui do lado. Você pode também trazer seus filhos pequenos, que ali embaixo você vai ver nas imagens, tem os lugares apropriados para cortar o cabelo da criançada, para você acalmar. Então é isso, venha para a Barbearia VIP, apoie quem nos apoia, ok, galera? Barbearia VIP do nosso amigo Vitor, na Madre Benvenuta, de segunda a sábado. Valeu, galera? Obrigado, um abraço. Tu sabe exatamente o quanto tu vai investir por dia no jogo, ou tu não tem essa noção? E o que você considera? Óbvio, você pode me dizer que se eu gastei 10 e ganhei 11, eu sou lucrativo. Mas tem aquela questão do tempo, o tempo que tu estuda, o tempo que tu fica na frente do computador. O que tu considera ser lucrativo? Você vê isso por dia, você vê isso por semana, você vê isso por mês, você vê isso por ano? Como é que funciona a lucratividade do trabalho do jogador de poker? Então, gente, tu me perguntou ali se eu vejo por dia, por semana. Assim como eu não olho o resultado a curto prazo, eu não costumo comemorar resultado a curto prazo, porque eu sei que quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, se eu comemorar um resultado, ganhar um torneio hoje, $10 mil, ir lá e comprar um celular, comprar não sei o que, quer dizer que eu estou comemorando o resultado a curto prazo. Assim como isso, ao contrário, vai ser a mesma coisa. Então, quando eu tiver a frustração, quando eu tiver numa downswing, eu vou sofrer a mesma coisa. Então, respondendo a tua pergunta, eu praticamente nem olho o resultado a curto prazo. Resultado de um dia, de uma semana, de um mês. Para mim, isso aí é irrisório. Eu me preocupo em estar fazendo a coisa certa, me preparar, porque eu sei que o resultado no longo prazo ele vai aparecer. Se tu me perguntou ali se eu sei o quanto que eu vou gastar por dia. Isso sim, eu mais ou menos tenho uma ideia de quanto vai custar meu grind, tanto durante a semana, quanto no domingo, que é um pouco mais caro. Logicamente isso varia um pouco, porque hoje os torneios muitos têm reentradas, né?
Então, e aí depende também de como tá andando, porque às vezes tu começa o grind ali, teus torneios estão andando, tu acaba perdendo muitos torneios e acaba indo. Mas em número de torneios, hoje em dia, eu não sou um mega grinder aí, como muitos jogadores são ali, que registram durante 10, 12 horas, jogam 20 telas. Eu prezo muito mais pela qualidade do meu jogo, em focar e minha atenção. Quantas telas você está jogando? Eu jogo durante a semana de 10 a 12 e domingo de 8 a 10. Isso depende muito do ABI, do average buy-in que eu estou jogando. Se eu estou jogando torneios mais caros, acima do meu ABI, eu tento diminuir o número de telas para prezar mais pela qualidade do meu jogo. Renato vai mandar para a gente, vou colocar aqui no ar a foto do teu estúdio lá, como é que tu joga. Renato vai encaminhar para a gente coloca só para você ter uma ideia como é que funciona o setup, o local de trabalho do jogador de poker Renato Nomura. Renato, isso tu falou, eu acho legal, a gente não se preocupar no resultado a curto prazo, mas assim, você tem que viver, né? Você tem conta para pagar, você tem que... o jogador de poker tem conta também, não é? Como todo mundo, né? E como é que você faz? Você tira uma parte, você se estipula um salário mensal? Ou como é que... Porque é confuso, eu ganhei $10 mil, o que eu vou fazer? Vou pagar... Como é que funciona isso? É meio confuso para mim isso. É que eu acho muito importante as pessoas que estão querendo levar o poker como profissão, como renda, como, enfim, viver disso, ter um planejamento financeiro. Então, assim, eu não conto com um salário mensal. Eu ainda sou muito recente também nessa vida profissional, mas eu guardo um dinheiro que eu sei que ele vai ter que durar por um bom tempo, que é o suficiente para eu poder pagar uma suas renda. contas. Então, logicamente, agora eu estou no começo, eu acabei dando sorte, eu acabei coincidindo ali, que eu consegui ter bons resultados, que eu consegui me preparar num planejamento bom aí, que eu fiquei confortável. Só que, lógico, eu posso passar aí por downswings aí de um ano e meio aí, que eu preciso ter um planejamento aí bem confortável para lidar com isso. Mas eu acho que nada mais do que isso, assim, o jogador de poker ele tem que tentar ao máximo não se comprometer com compromissos mensais, o mínimo possível, e fazer um planejamento. Então, assim, ter um bom dinheiro guardado aí para tu poder ter uma vida tranquila, porque eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, se a pessoa está passando aí por problema financeiro, isso aí vai impactar diretamente no teu jogo, sabe? Tu vai acabar, não vai jogar teu melhor, tu não vai estar motivado para sentar, para estudar, porque motivado quando está ganhando, todo mundo fácil. O problema é motivado quando... Pra frente todo mundo está voando. Eu acho que, assim, eu vejo muitos jogadores aí que tecnicamente, assim, deve ser, assim, muito melhor que outros, só que talvez o planejamento de carreira, outras coisas, o psicológico não é tão bom, e aí acaba não tendo resultados tão bons quanto outras pessoas. Né? Legal. Galera, vamos ver o anúncio da Imobiliária Costa e a gente já volta. Um dos novos patrocinadores do nosso programa é a Imobiliária Costa. Você quer vender ou comprar seu imóvel? A Imobiliária Costa tem profissionais qualificados para orientar você a fazer o melhor negócio. Venha nos fazer uma visita na Avenida Prefeito Nelson Martins 225, na Palhoça, ou ligue para 3093-0003, que iremos até você. Ok? Imobiliária Costa, a gente recomenda, galera. Apoie quem apoia a gente. Renato, vamos falar um pouco do Party Poker? Essa nova parceria Renato Nomura Party Poker. Ele está aqui com o Petzão, Team Party Poker. Como é que pintou isso? Como é que está funcionando isso? Quando eu trabalhei em PokerStars, eu acompanhei muito a carreira do Alexandre, na época, né, que ele era Team Pro do PokerStars. Acompanhei muito mais de longe o Akari, acompanhava, né? Mas de lá para cá muita coisa mudou, eu acho. Como é que não precisa me dizer o que você ganha no Party Poker, o que você não ganha, mas como é que pintou e qual é a importância disso para a tua carreira como jogador profissional? Então, Odilon, não tenho como nem querer mentir aqui. Ele pintou exclusivamente aí pelo meu contato com o João Simão, né? O João Simão, ele é o embaixador aí do Party Poker aí na América Latina, e com certeza foi por influência dele. Logicamente, como ele mesmo falou, assim, eu tenho meus méritos, mas muito mais méritos com ele do que com o cenário do poker, né? Porque além de eu ser ainda ser muito recente nessa vida aí no meio do poker,
Eu acho que assim, teriam inúmeros profissionais aí que estão há muito mais tempo que eu, que estariam na minha frente na fila. Tal de estar no lugar certo e na hora certa. Então, se tu me perguntando como que apareceu, aí apareceu 100% exclusivamente por conta do João Simão. Ele é um embaixador da América Latina aí. O Paripoker estava procurando pessoas no Brasil para fazer parte do time online, igual o PokerStars tinha antigamente, lembra? Tinha. E era o Peçanha do time online, o Akari era do time pro, né? E aí agora o Paripoker resolveu criar o time online, que aí começou comigo, com o Luiz Martins, Brasil, é o meu parceiro de time também, a Dai Kotoviese de Curitiba, né? Ela também é, e um croata também, o Joseph Sumenik, que é um cara muito gente fina também. E aí começou assim. E aí, você tem alguma obrigação? Você tem que, por exemplo, você esteve na Europa agora jogando uma etapa Paripoker Millions. Você tem que ir, eles te pagam. Essa é uma dúvida do jogador. O site paga a viagem, paga a inscrição dos bains, ou você tem que bancar, ou eles te dão. Como é que funciona essa relação ou você vai porque está no contrato, você tem que bancar tudo? Como é que funciona isso aí? Então, isso depende muito, assim. O meu contrato com eles, assim, é para América Latina, entendeu? Então, eles têm a minha obrigação e o que eles me incentivam aí é nos torneios da América Latina. Nos torneios de fora... Teve agora em Punta que você foi. Isso, aí sim, esse é um circuito do Paripoker aqui na América Latina, aí tá no meu contrato. E aí nos torneios fora da América Latina, por exemplo, Rosvadov, que a gente foi, eu e o João agora. João ganhou pouca coisa, ganhou 1 milhão de euros, foi isso? Acho que 700 mil euros. 700 total. mil euros, 700, Mas é o resultado que nem o Renato falou, o resultado de 10 anos de trabalho, que ele trabalhou 10 anos, realizou o trabalho de 10 anos em uma semana, né? Às vezes isso acontece, é o tal do Big Hit que a gente fala, mas continuando, vocês foram para lá. E aí agora, daqui 2 semanas, estamos indo na etapa final do circuito aí em Barcelona, e aí esses torneios, eu vou simplesmente por conta própria e tudo mais, porque isso aí, na verdade, não está no meu contrato. Eles têm os jogadores da região lá da Europa que eles levam. Aí, quando são os torneios aqui da América Latina, aí seriam os jogadores... Mas quando chega lá tem um reguinho, né? Uma coisa assim. Uma sala VIP para jogador e tal. Ainda mais que eu vou estar com o João, né? Não, e outra coisa, ele não ganhou a viagem do site, mas ganhou jogando no site, né? Isso é outra coisa bem legal. Eu quando jogava online, eu dava prioridade para satélite. Eu ganhei satélite PCA, BSOP, LFP. Eu gostava muito de jogar satélite, porque é um jeito mais barato de jogar torneios mais caros, né? E o software do Paripoker o Paripoker numa época quase sumiu do Brasil, né? Teve uma queda. Quando deu Black Friday, praticamente só tinha PokerStars e Futility. E agora, então, como é que tá essa volta? Como é que tá? O pessoal tá participando? Então, o Paripoker, antes da Black Friday, para quem é novo no poker, ele não vai saber, mas a Black Friday nada mais é do que a gente chama sexta-feira, quando bloquearam o poker online nos Estados Unidos. Então as pessoas foram entrar, inclusive eu lembro até hoje, fui entrar no meu site de poker, estava lá uma mensagem de tudo bloqueado, então todas as contas congeladas. FBI virou... Exatamente. Eu lembro, eu estava antes desse trabalhava para o site nessa... Até um pouco antes desse dia, o Paripoker era o maior site do mundo. Quem criou o primeiro Sunday Million foi o Paripoker, lá atrás. E aí depois disso aí, quando os sites de poker acabaram perdendo o maior mercado do mundo, que seria os Estados Unidos, muitos dos sites quebraram, muitos dos sites diminuíram o tamanho, e foi o caso do Paripoker. E aí nessa época o PokerStars acabou crescendo bastante. E aí de um tempo para cá o Paripoker viu uma oportunidade no mercado aí, e está investindo bastante aí, há uns 2 anos. Inclusive por esse motivo que ele fez contrato comigo, com o João, aí, como embaixadores, para ganhar mercado, que ele vê o Brasil aí como um mercado muito grande. E aí um dos pontos que os jogadores mais reclamavam, que mais pediam melhorias, era um software. Que o software aí tinha várias falhas na funcionalidade, etc. E aí agora, acho que faz um mês, aí, menos de um mês, 2 semanas, saiu o software novo. E eu, assim, tô 100% apaixonado, assim, para mim o software tá muito bom. Ainda tem muitas melhorias. Eu dei uma entrada lá, parece que foi baseado realmente no que fica melhor pro jogador. 100%. Né? Isso é uma coisa que o Paripoker, ele sim, é
uma vantagem, uma coisa que eu valorizo muito no Party Poker. Ele ouve o jogador. Então, assim, como é que ele fez essa mudança de software? Ele reuniu os jogadores, o Patrick Leonard, que é um dos embaixadores do Party Poker, um inglês, que na minha opinião é um dos melhores jogadores do mundo. Ele ouve os jogadores e aí passa para a parte técnica e aí eles fizeram a nova atualização do site. Então, assim, para mim, assim, para quem não testou, eu acho que vale muito a pena dar uma testada, ficou muito bom. Logicamente que tem muita coisa a melhorar ainda. Para baixar o software, eu vou botar na tela aí, www para baixar. .partypoker.com. Aí faz o cadastro normal lá e para depositar, sacar, tá fácil o site, como é que tá? Hoje tem outra coisa que melhoraram muito também é a parte de depósito. Tem todas as formas hoje comuns são cartão de crédito, eu acho que no Brasil muitos não aceitam, mas alguns aceitam, então continua com essa opção. Aí tem boleto bancário, transferência bancária, todas as opções ali estão bem explicadas detalhadamente. Não precisa ficar na mão de um caixeiro obrigatoriamente. Não, também tem as opções. Tem os caixeiros também, óbvio, que como eu falei, cada um faz o que acha que tem que fazer. Renato, estamos quase finalizando e você falou muito do João, né? O João é um cara muito legal, um cara que merece tudo que está tendo, que sempre mesmo sendo um profissional muito reconhecido há muitos anos, é um cara sensacional, um cara que já fez torneio beneficente aqui em Florianópolis, um cara que merece o que está tendo, tá? E eu sempre vejo vocês falar o poker fora da caixa. Eu não vou pedir para tu ensinar aqui, mas o que é o poker fora da caixa? O poker fora da caixa não é uma invenção minha, né? Não. Eu cheguei no meio do caminho. É do João, né? Isso, é totalmente do João. Na verdade, o poker fora da caixa, o que ele é? Ele é um curso de poker. E o João acabou criando esse nome por conta disso que eu falei, o que a gente tenta passar para as pessoas é que a gente tenta pensar fora da caixa, diferente do que muitas pessoas ensinam baseado em tabelas, em conceitos, entendeu? Então a gente tenta muito passar, na verdade a gente não tenta passar um conceito para os alunos, porque conceito eu acho que a pessoa pode pesquisar na internet e rapidinho aprende. A gente tenta incentivar o aluno a pensar de uma maneira diferente o jogo, enxergar de uma maneira diferente. Como eu te falei, eu acredito muito que o jogo é de ser humano. Se a gente ficar sempre baseado em conceitos e tabelas, o jogo fica muito engessado. E dificilmente a gente consegue chegar no próximo, no next level. Né? Se o poker fosse só tabela e conceito, eu nunca tinha ganho nada. Já ganhei umas coisinhas por aí. Renato, quero te agradecer, né? Estar disponibilizando tua manhã para estar aqui com a gente. Quero te desejar, como sempre te desejei, toda a sorte do mundo. Sabes que tens a minha torcida, é um guri bom, um guri que tem um poker na família, os irmãos gostam, o Dudu e o Mauro gostam de jogar poker, são pessoas muito legais. E eu queria que deixasse uma mensagem para a galera, tanto para os amadores como o pessoal que quer ser profissional de poker. Primeiro uma mensagem para o pessoal que é amador, né? E depois uma mensagem para o pessoal que realmente quer levar o poker a sério. Para o pessoal que é amador, a minha melhor mensagem é aproveita, porque jogar poker como hobby, o João fala muito isso no curso dele, e eu hoje em dia, como eu jogava como hobby, hoje jogo como trabalho, eu falo como é divertido jogar poker como hobby, é divertido, então aproveitem, se divirtam acima de tudo. E para o pessoal que falou, pro pessoal que quer ser profissional, trabalhar muito, assim, mas eu acho que assim, o trabalhar, a pessoa tem que ser apaixonada pelo que faz, sabe? Eu hoje em dia, assim, sou um cara realizado com o que eu faço, mas eu tenho certeza absoluta que o principal motivo é que é uma coisa que eu sou apaixonado, entendeu? Então eu sou um cara que eu estudo muito, me dedico muito, abdico de muita coisa da minha vida por causa do poker, mas para mim não é um sacrifício, para mim é um prazer, assim, todo dia eu estudar, todo dia eu jogar, estar viajando, etc. Para mim é uma coisa prazerosa, né? Prazerosa, mas é um grande sacrifício. E o principal, assim, vai devagar. A pessoa que está começando agora profissionalmente, vai devagar. Eu, quando comecei lá atrás, eu jogava torneio até $22. Aos poucos eu fui subindo e hoje em dia, graças a Deus, tô podendo usufruir aí de muitas coisas, de poder viajar para fora do país, para jogar, etc. Mas a pessoa tem que ir devagar, assim, vai aos poucos, independente se tiver um grande resultado ou não, vai subindo de nível aos poucos, vai ganhando experiência, vai aprimorando a parte técnica. Que eu acho que assim, a pessoa que gosta, que é apaixonada, que trabalha, uma hora o resultado vem, entendeu? Legal. Renato,
Obrigado, boa sorte nos torneios. Valeu, Odilon. Né? A gente vai, para encerrar, a gente vai ver a mensagem da Kings Eventos, que está realizando agora em São Paulo, de 4 a 11 de abril, a segunda etapa do KSOP São Paulo. São 3 milhões e 300 mil reais garantidos nos torneios em gerais e 2 milhões garantidos para o torneio principal, com 1.500 de bains, tá? Então para quem quer tentar o Big Hit, como falou o Renato, é um excelente torneio, tá bom? E semana que vem a gente volta com mais um Por Dentro do Poker. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a conversa com o Renato e poker com responsabilidade, galera. Valeu? Valeu. Um abraço, obrigado. A Kings Eventos traz para você King Series of Poker. A etapa de São Paulo será realizada de 4 a 10 de abril no Hotel Transaméricas, com premiação garantida de 3 milhões e 300 mil reais. O Main Event terá um buy-in de 1.500 reais, com uma garantido de 2 milhões de reais. Você terá várias oportunidades de jogar vários torneios, o High Roller, Satélites, Omaha, o Ladies, enfim, serão 27 eventos à disposição de 4 a 10 de abril em São Paulo. Jogue os satélites e concorra a 3 milhões e 300 mil reais no weekendbet.com/poker. Satélites já estão no ar, galera. Valeu, um abraço!